9 assentos no avião que você nunca deve escolher. Guia 2025. Você já comprou uma passagem aérea achando que o assento tanto faz? Pois é. Esse é o erro número 1 de milhões de passageiros todos os anos. A escolha errada do lugar pode transformar um voo tranquilo em horas de desconforto, ruído e arrependimento. E o pior, isso acontece mesmo antes do avião decolar. A verdade é que nem todos os assentos foram feitos iguais. Alguns são mais frios, outros mais barulhentos, alguns têm menos espaço e outros, pasme, nem sequer reclinam. E o mais curioso: as companhias aéreas sabem disso. Elas simplesmente não contam quais são os piores lugares do avião porque, bem, alguém precisa sentar neles, certo? Então, antes de reservar o seu próximo voo, assista até o final. Porque o último tipo de assento da lista é o mais enganador de todos, e quase todo mundo já caiu nessa armadilha ao menos uma vez. E claro, se você gosta de aprender a viajar com mais conforto e inteligência, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas dicas que vão mudar sua forma de voar. Ah, e um lembrete rápido. Todos os produtos e acessórios de viagem recomendados pelo canal estão no link da descrição e também no primeiro comentário fixado. Depois do vídeo, dá uma olhada lá. Eles podem deixar sua próxima viagem muito mais prática e confortável. Número 1. O assento da última fileira, o mais temido pelos viajantes experientes. Se você já entrou em um avião e pensou, o fundo deve ser tranquilo, talvez queira repensar isso. O último assento do avião é, sem dúvida, o lugar que mais causa arrependimento entre passageiros experientes. E há bons motivos para isso. Primeiro, ele não reclina. Sim, é isso mesmo. Em quase todos os modelos de avião, os assentos da última fileira ficam colados na parede do banheiro ou na galley, aquele pequeno espaço onde os comissários preparam as refeições. E adivinha? Por segurança e falta de espaço, o encosto simplesmente não pode se mover. Resultado: você passa horas sentado reto como uma estátua, enquanto todos à sua frente relaxam. Mas o desconforto não para por aí. Além de não reclinar, o fundo do avião é onde o barulho é mais alto. Os motores, o sistema hidráulico e até a vibração da estrutura se concentram ali. Você pode até achar que vai dormir durante o voo, mas entre o zumbido constante e o fluxo de pessoas indo e voltando do banheiro, o descanso vira missão impossível. E falando em banheiro, prepare-se para lidar com odores, filas e portas batendo o tempo todo. Quem senta ali sabe. A cada poucos minutos alguém levanta, passa por você e fica de pé ao lado da sua poltrona, esperando a vez de entrar. É como ter uma rodoviária aérea acontecendo bem ao seu lado. E há um detalhe que poucos notam: o serviço de bordo. Os comissários normalmente começam o atendimento da frente para o fundo, o que significa que você é sempre o último a ser servido. E às vezes, não sobra a sua opção de refeição preferida. Então, por mais tentador que pareça escolher o fundo para desembarcar por último, com calma, lembre-se, essa calma tem um preço. Os viajantes frequentes sabem e evitam esse assento a qualquer custo. Número 2, o assento próximo ao banheiro e os motivos que vão além do cheiro. Agora, se o último assento já parece uma má ideia, o próximo é quase um teste de paciência: os lugares próximos ao banheiro. À primeira vista, muita gente pensa: pelo menos é prático, fica fácil levantar e ir quando quiser. Mas o que parece conveniência rapidamente se transforma em um pesadelo de distrações, ruídos e desconforto constante. Primeiro, o óbvio: o cheiro. Mesmo nos aviões mais modernos, os banheiros são usados por dezenas, às vezes centenas, de passageiros durante o voo. O sistema de ventilação até ajuda, mas nem sempre dá conta, especialmente em voos longos. O resultado? Um odor de desinfetante misturado com ar reciclado que insiste em visitar quem está sentado por ali. E depois vem o movimento. Esses assentos são como estar ao lado de uma fila de balada, só que a balada é o banheiro. As pessoas ficam em pé ao seu lado, segurando no encosto do seu assento, batendo o joelho, abrindo e fechando portas, e às vezes até conversando em pé bem ao seu lado. Não há silêncio nem descanso. E claro, o barulho. O som da descarga a vácuo do avião é um dos mais altos dentro da cabine. Imagine ouvir isso dezenas de vezes durante um voo noturno.
Mesmo com fones de ouvido, você vai saber exatamente quando alguém resolveu usar o banheiro. Mas o que quase ninguém fala é sobre a temperatura e o tráfego de comissários. A parte traseira e as áreas próximas aos banheiros costumam ser mais frias por causa do sistema de circulação de ar. E o vai e vem da tripulação preparando carrinhos, servindo bebidas e recolhendo lixo faz com que você esteja o tempo todo no meio da operação. A verdade é, conveniência e conforto raramente andam juntos dentro de uma aeronave. Então, da próxima vez que for marcar o seu assento, passe longe dessa região. Seu nariz, seus ouvidos e seu humor vão agradecer. Número 3. O assento do meio e o erro de achar que é o mais neutro. Todo mundo já viveu esse momento. O avião está quase cheio, você entra na cabine e o único lugar que sobrou é o do meio. A primeira reação é sempre a mesma. Ah, pelo menos não é no fundo, nem perto do banheiro. Mas o que muita gente não percebe é que o assento do meio é o mais desconfortável de todos, e isso tem explicações físicas, psicológicas e até sociais. Vamos começar pelo básico. Falta de espaço. Você não tem janela para se apoiar, nem corredor para esticar as pernas. Está literalmente espremido entre dois estranhos, disputando centímetros de apoio de braço e tentando não encostar em ninguém. Durante um voo curto, isso é incômodo. Durante um voo de 10 horas, é tortura silenciosa. E existe um detalhe que poucos notam. O encosto do meio costuma ser o mais estreito de todos. Algumas companhias aéreas ajustam levemente a largura dos assentos para caber mais fileiras na cabine. E o do meio, adivinhe, é o que sofre o corte. Você acaba com menos espaço de ombro e quadril, mesmo pagando o mesmo valor da passagem. E ainda tem o desconforto psicológico. No corredor você tem liberdade. Na janela tem controle visual. Mas no meio, você não tem controle de nada. Depende dos outros para levantar. Sente o desconforto do ar-condicionado dos dois lados e precisa lidar com as conversas e movimentos de ambos os passageiros. E durante o voo, é o assento que mais sofre com o calor corporal dos dois lados, principalmente em voos lotados. Você literalmente se torna um sanduíche humano, o que, convenhamos, não é o tipo de experiência que alguém espera no ar. Dica de viajante experiente. Se não houver outra opção, prefira assentos do meio nas primeiras fileiras ou próximos às asas, onde há menos vibração e barulho. Mas se puder evitar, evite. Porque esse é o tipo de assento que ninguém quer, e todo mundo entende o motivo assim que senta. Número 4. O assento da frente extrema, aquele que engana pela aparência premium. Agora chegamos a um dos assentos mais enganosos do avião. As fileiras da frente extrema, aquelas bem logo atrás da primeira classe ou da divisória da cabine. À primeira vista, parece o lugar perfeito. Você pensa, uau, vou desembarcar primeiro, não vou sentir turbulência, e ainda estou na frente. Mas o que pouca gente sabe é que esse é um dos lugares mais desconfortáveis e menos práticos de todo o avião. Vamos começar pelo espaço. Em muitas aeronaves, as primeiras fileiras da classe econômica têm menos espaço para as pernas, justamente por ficarem atrás da divisória da primeira classe ou da parede do compartimento. Parece contraditório, mas o espaço para esticar as pernas é bloqueado pelo painel da frente. Você não pode estender totalmente as pernas nem guardar itens pessoais sob o assento. E sabe o que isso significa? Você é obrigado a guardar tudo no bagageiro de mão, ou seja, durante o voo, tem que ficar se levantando toda vez que precisar de algo. E falando em bagagens, essa região da frente também costuma ter menos compartimentos de bagagem disponíveis. Os passageiros da primeira classe ou da executiva, que sentam logo à frente, muitas vezes colocam suas malas ali. Resultado: você entra achando que vai ser o primeiro a guardar a bagagem e acaba tendo que andar até o meio do avião para encontrar espaço. Mas o pior de tudo é o barulho. Sim, o barulho. Por estar tão perto da cabine e da área de trabalho dos comissários, você ouve de tudo, desde a conversa da tripulação até o som constante da cozinha de bordo, galley. E como é uma área de alto tráfego, há movimento o tempo todo. Carrinhos sendo manobrados, luzes acesas durante o voo noturno e às vezes até aquele toque discreto de microfone quando a tripulação faz anúncios. E tem mais um detalhe que quase ninguém nota.
o encosto fixo. Algumas dessas fileiras, especialmente as de divisória, não reclinam. Isso mesmo, você paga o mesmo valor de quem senta algumas fileiras atrás, mas não pode reclinar o assento. Então, da próxima vez que vir uma poltrona bem na frente e pensar, esse é o melhor lugar do avião, lembre-se, às vezes o conforto está algumas fileiras atrás. Número 5. O assento sobre a asa, onde o silêncio é uma ilusão. Esse é, sem dúvida, um dos assentos mais mal compreendidos do avião. Os lugares sobre a asa. Muita gente acredita que essa é a parte mais estável, onde o avião balança menos. E até aí, está certo. Mas o que quase ninguém comenta é que essa estabilidade vem com um preço alto: ruído, vibração e desconforto auditivo durante todo o voo. A asa é o coração da aeronave. É onde estão os motores, o combustível e uma série de componentes mecânicos e hidráulicos. E sabe o que isso significa? Que você vai ouvir cada barulho, cada zumbido, cada vibração. É o assento perfeito. Se você gosta de dormir com o som de um motor de avião direto nos seus ouvidos, o ruído constante é o principal problema. Mesmo com protetores auriculares ou fones com cancelamento de ruído, o som é grave e repetitivo. É aquele tipo de barulho que o cérebro simplesmente não desliga. Alguns passageiros até acham relaxante nos primeiros minutos, mas em voos longos, o cansaço mental aparece rápido. Mas o som não é o único incômodo. Por estar em cima da asa, você também sente vibrações sutis, porém constantes, vindas do motor e do fluxo de ar. Outro ponto que pouca gente percebe. A vista é praticamente nula. Quem sonha em admirar as nuvens ou ver o pôr do sol lá de cima, vai se frustrar. A asa ocupa toda a janela, e você passa o voo olhando para metal. Nada de paisagens, nem horizonte. É como comprar um ingresso para o cinema e descobrir que tem uma coluna bem na frente da tela. E se o assunto é turbulência, aqui vai um segredo que poucos sabem. Embora o meio do avião realmente balance menos, é justamente sobre a asa que a sensação de impacto se torna mais perceptível. Você não sente o balanço lateral, mas sente cada solavanco vertical, como se estivesse preso em um carro que passa por lombadas invisíveis. E por último, há o fator psicológico. Ver as asas se mexendo, tremendo e dobrando durante o voo pode ser desconfortável para quem tem medo de voar. É completamente normal, mas visualmente não é exatamente tranquilizador. Conclusão? A região sobre a asa é estável, mas barulhenta, vibrante e visualmente cansativa. Pode ser boa para quem quer evitar enjoo, mas péssima para quem valoriza silêncio e descanso. Número 6. O assento próximo à saída de emergência, nem sempre o melhor negócio. Agora vamos falar sobre um dos assentos mais cobiçados e, ao mesmo tempo, mais mal interpretados pelos passageiros: os lugares próximos à saída de emergência. Eles têm fama de serem os melhores da classe econômica por oferecerem mais espaço para as pernas. Mas o que quase ninguém comenta é que esse luxo vem com regras rígidas, responsabilidades sérias e algumas desvantagens que muita gente só descobre no meio do voo. Vamos começar com o motivo pelo qual esse assento parece tão tentador. O espaço extra. É verdade. As fileiras da saída de emergência têm mais distância entre os assentos, o que permite esticar as pernas confortavelmente. Mas há um detalhe que passa despercebido. Você não pode deixar nada no chão, nem bolsa, nem mochila, nem casaco. Por norma de segurança, todo o espaço precisa ficar livre. Ou seja, tudo o que você quiser usar durante o voo, fone, livro, garrafa, celular, precisa estar guardado no compartimento superior. E convenhamos, levantar a cada 5 minutos não é exatamente o que chamamos de conforto. Mas a principal pegadinha está nas regras de segurança. Esses assentos são reservados apenas para passageiros que possam e aceitem ajudar em caso de emergência. Isso significa que, se você não fala o idioma da tripulação, está com crianças, tem mobilidade reduzida ou simplesmente não quer essa responsabilidade, pode ser realocado, mesmo tendo pago mais caro pelo assento. E sim, os comissários verificam. Antes da decolagem, eles confirmam se quem está nessas fileiras entende as instruções e está disposto a ajudar. Já houve casos de passageiros que foram mudados de lugar minutos antes do embarque, e o assento dos sonhos virou um incômodo extra.
E há ainda o detalhe técnico que muita gente ignora. Essas fileiras costumam ter encostos de assento mais rígidos e menos reclináveis, justamente para não atrapalhar a abertura da porta de emergência. Em outras palavras, mais espaço para as pernas, menos conforto para as costas. E se o voo for noturno, prepare-se para outra surpresa. Como essa área fica perto das portas, ela tende a ser mais fria que o restante da cabine. A troca de ar é constante e o vento gelado pode tornar a viagem bem menos agradável. Então, sim, é um assento com benefícios, mas longe de ser perfeito. Ele é ótimo para quem quer esticar as pernas e está disposto a seguir todas as regras. Mas se você busca conforto e praticidade, talvez prefira outra fileira. Número 7. O assento perto da cozinha. Galley. O barulho que não te deixa dormir. Esse é um daqueles assentos que enganam até os viajantes mais experientes. À primeira vista, sentar-se próximo à cozinha do avião, ou galley, como é chamada, pode parecer conveniente. Você está perto da tripulação, consegue pedir água com mais facilidade e vê o movimento do serviço de bordo de perto. Mas quem já passou um voo inteiro nessa região sabe. É um dos piores lugares da aeronave quando o assunto é descanso. Primeiro, o barulho constante. A galley é o centro operacional da tripulação durante o voo. É onde os comissários preparam refeições, organizam bandejas, esquentam bebidas e armazenam utensílios. Durante todo o voo, há portas de compartimentos se abrindo e fechando, copos batendo, talheres tilintando e conversas em voz baixa, mais frequentes. Se você é daqueles que precisa de silêncio para dormir, esqueça. É impossível. E tem mais. Essa área é uma das mais iluminadas da cabine. Enquanto o resto do avião mergulha na penumbra durante o voo noturno, a galley continua com luzes fortes acesas para que a tripulação possa trabalhar. O resultado? Mesmo de olhos fechados, a claridade se infiltra e o sono vai embora. Mas o problema não é só ruído e luz. Há também o trânsito constante de pessoas. Os comissários passam com carrinhos pesados, passageiros vão buscar copos d'água, mães trocam fraldas, e às vezes até alguém resolve esticar as pernas ali. Você literalmente passa horas sendo interrompido, visualmente e auditivamente. E há ainda um fator que quase ninguém nota: o cheiro. Na galley é onde são aquecidas as refeições, o café e até os snacks servidos durante o voo. O aroma pode até ser agradável nos primeiros minutos, mas, com o tempo, mistura-se a cheiros de embalagens, lixo e café requentado. Tudo isso em um espaço pequeno e fechado. Então, aqui vai a dica. Ao escolher o seu lugar, evite as últimas fileiras antes da galley, especialmente nos aviões de corpo largo, que tem a cozinha na parte traseira. Às vezes, mudar apenas 2 fileiras para frente já faz toda a diferença entre uma noite mal dormida e uma viagem tranquila. Número 8. O assento do fundo do corredor. O risco invisível das malas e cotovelos. Esse é um daqueles assentos que parecem inofensivos, até o momento em que o voo decola. O assento do fundo do corredor parece prático, fácil de levantar, bom acesso ao banheiro, liberdade para se esticar. Mas o que muita gente descobre tarde demais é que esse é um dos lugares mais interrompidos, desconfortáveis e expostos de todo o avião. Vamos começar pelo básico: o fluxo constante de pessoas. Estar no corredor parece conveniente, mas significa que todo mundo que precisa se levantar vai passar por você. E não é só isso. Quando os carrinhos de comida ou bebidas passam, eles ocupam praticamente todo o corredor, ou seja, se você estiver com o braço apoiado, pode se preparar. Vai levar um leve toque de metal de vez em quando. E as malas? O assento do fundo do corredor é o ponto preferido para choques acidentais. Passageiros tentando colocar mochilas no compartimento, bolsas caindo de ombro ou até alguém tropeçando ao voltar do banheiro. É o tipo de desconforto invisível que parece pequeno, mas vira uma sequência de micro-incômodos que destroem o descanso. E tem mais. Durante o serviço de bordo, o carrinho estaciona bem ao seu lado, às vezes por minutos. Enquanto a tripulação atende as fileiras à frente, você fica com pouco espaço para se mexer e uma visão privilegiada de todas as latinhas, copos e bandejas. Confortável? Nem um pouco. E se o voo for noturno, pior ainda. Como o corredor é usado o tempo todo,
Você vai perceber passos, vozes e luzes do movimento da galley durante toda a madrugada. Mesmo com máscara de olho e tampões de ouvido, é impossível ignorar completamente a movimentação. E há um detalhe de segurança que poucos conhecem. Em caso de turbulência repentina, o corredor é a área mais exposta a objetos soltos, bebidas derramadas e passageiros desequilibrados. Ou seja, o assento que parecia estrategicamente acessível se torna o mais vulnerável em momentos críticos. Então aqui vai a dica dos viajantes frequentes. Se quiser liberdade para levantar, escolha um assento de corredor mais à frente, longe das áreas de passagem e da galley. Assim, você mantém a praticidade, sem virar alvo de cotoveladas e bagagens. Número 9. Como identificar o melhor assento com base na sua viagem? Depois de descobrir quais são os piores lugares do avião, vem a pergunta que todo viajante faz. Afinal, qual é o melhor assento para mim? A resposta depende do tipo de voo, da sua prioridade e até do seu perfil como passageiro. Primeiro, pense no tipo de voo. Em viagens curtas, o ideal é priorizar a acessibilidade. Assentos no corredor na frente da aeronave facilitam embarque e desembarque rápidos. Ótimo para quem vai fazer conexões ou tem compromissos logo ao chegar. Agora, se o voo é longo, o foco muda. O essencial é conforto e descanso. Nesses casos, os assentos próximos à janela são melhores, já que permitem encostar, controlar a luz e ter mais privacidade. Segundo, leve em conta seu perfil de passageiro. Se você é daqueles que levanta o tempo todo, seja para ir ao banheiro, esticar as pernas ou conversar, o corredor é o seu lugar. Mas se prefere se isolar, ouvir música e evitar interrupções, escolha um assento de janela mais à frente, longe das áreas de serviço e do fluxo de pessoas. E aqui entra a dica de ouro dos viajantes experientes. Use ferramentas e aplicativos de mapa de assentos antes de voar. Sites como Seat Guru, Expert Flyer e até o mapa da própria companhia mostram a localização exata de cada assento, indicando quais têm mais espaço, reclinam menos ou ficam perto de áreas de barulho. É uma pesquisa de 2 minutos que pode salvar horas de desconforto. Outro truque pouco conhecido: se o avião estiver meio vazio, espere até o último momento antes do embarque para confirmar o assento. Algumas companhias atualizam o mapa em tempo real e você pode encontrar fileiras inteiras livres sem custo extra. Um simples clique e pronto. Você ganha espaço e silêncio sem gastar nada. E por último, se o conforto é prioridade, considere investir em assentos Extra Legroom ou Comfort Plus. Eles custam um pouco mais, mas em voos longos, cada centímetro de espaço faz diferença. É o tipo de gasto pequeno que transforma a viagem e o humor completamente. No fim das contas, o melhor assento não é o mais caro, nem o mais famoso, é aquele que combina com o seu estilo de viajar. Entender isso é o que separa um passageiro comum de um viajante inteligente. E aí, agora você entende por que escolher o assento certo pode mudar completamente a sua experiência de voo? Muita gente ainda acredita que avião é tudo igual, mas quem já passou horas sentado no lugar errado sabe a diferença entre um voo tranquilo e um pesadelo nas alturas. A boa notícia é que agora você tem vantagem. Você sabe quais assentos evitar a todo custo: os barulhentos, os frios, os apertados e os enganosos. E também já conhece as estratégias certas para escolher o lugar ideal, seja em voos curtos, longos ou internacionais. Essas pequenas decisões fazem toda a diferença quando você quer chegar ao destino descansado, calmo e pronto para aproveitar a viagem. E lembre-se, as companhias aéreas não vão te contar isso. Mas aqui no canal, o objetivo é justamente esse: te mostrar o que realmente acontece nos bastidores do mundo das viagens e como você pode usar essas informações para voar melhor, pagar menos e evitar perrengues. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like agora mesmo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas dicas. A gente posta toda semana truques e segredos que a maioria dos viajantes só descobre depois de muitos voos. E você vai aprender tudo antes de embarcar. Ah, e um lembrete importante. No link da descrição e no primeiro comentário fixado, você encontra a nossa seleção de produtos recomendados para viajantes que tornam o voo mais confortável.
Vale a pena conferir depois do vídeo e ver o que pode facilitar sua próxima viagem. Agora me conta nos comentários. Você já sentou em algum desses assentos problemáticos? Como foi a experiência? Obrigado por assistir e nos vemos no próximo voo.